E aí galera, do Túlio Meirelles, a verdade é nua e crua. Eu quero falar um pouco aí de longevidade. Como é que a gente pode fazer para viver mais? Por exemplo, o nosso DNA humano, ele foi programado para 115 anos. Isso é a nossa genética, nossa programação genética foi preparada para 115 anos. Só que você pode sofrer várias variáveis ao longo da vida. Uma delas é, você pode estar andando na rua e cair um piano do 12º andar na sua cabeça. Aí você não vai alcançar 115 anos. Então, fora esses eventos que podem acontecer, que todo mundo está propenso, a gente vai falar um pouco de alimentação relacionada à longevidade e principalmente ao estilo de vida. Vocês devem ter ouvido falar já sobre o Projeto Genoma. O que o Projeto Genoma foi? Um projeto grande, pode dar um Google aí para saber o que é, para quem nunca ouviu falar, que foi um projeto que durante anos ele avaliou o que é mais importante, é a genética, a herança genética ou o estilo de vida. E perceberam, depois de vários estudos, que o estilo de vida ele é predominante em cima da genética. Então, se você tem uma genética de um ancestral seu que viveu bastante tempo e tinha um estilo de vida bacana, mesmo há muito tempo atrás, e esse indivíduo ele alcançou uma idade longévola, você também pode alcançar uma idade longévola hoje em dia. Mas como? Com o seu estilo de vida, que vem do que você faz todo dia, principalmente do que você come. Você é o que você come e o que você suplementa. Então vamos começar por um aspecto. Por exemplo, tem muita gente que está falando aí que você tem que fazer dieta de baixa caloria para emagrecer, jejum intermitente e um monte de dietinha da moda. Toda década teve sua dieta da moda, né? Hoje em dia a dieta da moda é falar dos macros, do jejum intermitente, mas desde 1900 e bolinha que já tem a dieta da moda. Até o próprio Homem das Cavernas já falava da dieta da moda dele. E eu acho que ele estava mais certo que o pessoal de hoje. Porque apesar de ele não ter tanta gama de estudo científico, a maioria comprado, né, por algum interesse econômico, aquele Homem da Caverna lá, ele sabia o que fazia bem para ele. E eles eram fisicamente ativos. Por que fisicamente ativos? Porque eles tinham que sair para comer. Tá? Então esse é o primeiro grande lance do estilo de vida, é evitar o sedentarismo. Quando você está fisicamente ativo, você ativa um monte de fatores hormonais, de acontecimentos metabólicos, de reações metabólicas no seu organismo. Isso vai gerar o seu mecanismo de estar funcionando, o seu mecanismo biológico de estar funcionando corretamente. O homem não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para ficar fisicamente ativo. Não importa o que você faça. Hoje em dia, com a nossa tecnologia, tudo a gente está automatizando. Então, controle remoto, a porta que abre sozinha, a gente não faz mais movimento, a não ser na academia. Só que antigamente não tinha academia, né? Os nossos ancestrais, eles corriam para caçar, eles faziam força para levantar alguma coisa pesada. E essa é a nossa herança genética. Mas o que eles comiam? Vamos lá. Primeiramente, antigamente não tinha, na época dos nossos ancestrais, os alimentos hiperindustrializados, ultra refinados, que perderam todos os nutrientes. Eles não tomavam remédio. É lógico que a expectativa deles de vida era menor, porque se eles pegavam uma virose, alguma coisa, alguma bactéria, eles não tinham muita higiene, a expectativa deles era menor. Só que eles não tomavam medicamento. Medicamento é uma química, é uma substância que entra no seu corpo de uma forma que o seu corpo não identifica como uma molécula natural, e sim como uma molécula estranha ao seu corpo. Então vamos lá, como é que a gente pode fazer para adequar isso aos nossos dias de hoje e viver 115 anos? Primeiramente, é o sono, você tem que dormir bem. É comprovado que da 6ª até a 8ª hora de sono, você libera um hormônio que chama testosterona, que é um hormônio fundamental para a vitalidade. É um hormônio que vai fazer você sentir forte, vai deixar os músculos mais densos. O músculo mais denso você vai ter energia para, se fizer alguma contração muscular,
você também, com essa energia, você vai aumentar o seu número de mitocôndrias, que é uma organela celular responsável pela queima de gordura e pela regulação metabólica do seu corpo. É uma organela viva, a mitocôndria, é a usina de toda a energia do corpo, estão nas mitocôndrias. Quando você faz um exercício de força também, isso eu estou falando de longevidade. Exercício de força é fundamental para a longevidade. Quando você faz qualquer exercício de sobrecarga de força, você melhora a sua densidade óssea. Então você não vai ter perda de massa óssea com o tempo. Agora, se você faz só exercício aeróbico, caminhada, você vai virar com o tempo uma lesma. Sinto muito te falar isso. Tem muito atleta que se diz atleta, que está aí só fazendo treinamento de corrida, de pedalando. Eu não sou nada contra. Eu sou a favor de qualquer tipo de esporte, porque esporte vicia, esporte é uma droga e é uma droga boa, é uma droga saudável. Só que os membros superiores, quanto mais músculo você tiver, mais rendimento você vai ter. Então um cara que faz um esporte de endurance tem que trabalhar a parte de cima. No caso o Ironman é bacana porque ele está nadando, ele está estimulando vários tipos de fibra muscular. Mas vamos voltar de novo para a alimentação. Os alimentos hoje em dia estão muito empobrecidos. Hoje em dia, existe mais ou menos, a nível de solo, 70 anos de erosão. Para mais, a gente tem uma erosão de solo, uma carência de minerais. Os nossos antepassados, nossos bisavós, eles não tinham. O solo era rico em nutrientes. Então, o que acontece? O vegetal que você come, o alimento que você come, qualquer de origem vegetal, engloba tudo, verdura, legumes, tubérculos, ele tem que estar nutrido. Mas o que a gente tem no solo hoje em dia? No solo a gente tem pouco nutriente, escassez de selênio, que é o principal antioxidante. Antioxidante é um elemento, é um mineral, o selênio, que ele vai evitar que você tenha oxidação. O que é oxidação? É quando você tem um gasto da sua vitalidade celular por excesso de radicais livres, que são moléculas instáveis de elétrons, que danificam o núcleo celular. Então, eles, em vez de o antioxidante, ele vai evitar que a sua célula tenha um ataque dessa erosão de radicais livres e morra num período curto de tempo. Vai aumentar a sobrevivência da sua célula, o tempo de vida da sua célula. Você é um conjunto de células. Então, quanto mais células você tiver saudáveis, mais tempo de vida você vai ter. Então, esses elementos que a gente come nos alimentos, eles têm que estar ricos em nutrientes, tá? Então, você tem que comer um alimento de um solo fértil. Só que a gente tem erosão. E aí, como é que a gente vai fazer se a gente tem erosão no solo? Tá? A única alternativa é você pegar e você comer alimentos que tenham nutrientes. Você vai ter que investigar onde tem esses nutrientes. Ou então tomar um suplemento de boa qualidade. Porque assim, tem muito suplemento multivitamínico mineral que você não sabe a origem da matéria-prima. Você não sabe que tipo de mineral que tem ali no selênio, da onde veio aquele selênio, qual que é o grau de biodisponibilidade daquele selênio. É isso aí, o negócio é meio complexo. A verdade é nua e crua. Parece difícil, mas não é tão difícil à medida que você põe em prática. Existem multivitamínicos minerais de amplo espectro, de larga potência e alto nível de assimilação. Se você tem uma dieta deficiente, obrigatoriamente você tem que suplementar. Só que qual a quantidade? Existem exames para isso, que preconizam a deficiência de algumas vitaminas e minerais do seu corpo. E também, nesse solo que você está comendo o alimento hoje em dia, que está desnutrido, ele cresce que nem desnutrido. Tá? Vou dar um exemplo. É que nem o feijãozinho que você coloca no algodãozinho e ele cresce. Lembra? Quando você era criança, colocava o feijãozinho no algodãozinho, ele crescia só com água. Tinha algum nutriente ali? Não tinha. O vegetal cresce desnutrido. Tá bom? Então, você vai ter que se alimentar bem para ter longevidade. Porque o estilo de vida é mais predeterminante do que a própria genética. A genética influencia, só que o estilo de vida predomina. Tá? Então, o estilo de vida é o que você come hoje, vai refletir no amanhã. E exercício físico. Esses multivitamínicos, eles são importantes, porque a gente tem uma carência desses minerais no solo, como eu estava te falando. E o que acontece? Tem muita porcaria que entra no solo. E esses vegetais puxam essas porcarias. Quais são essas porcarias? Pesticida, metal pesado, são tudo metais antinutrientes. Cádmio, arsênico, chumbo, alumínio, mercúrio, um monte de coisa que não serve para você. Se você vê na tabela periódica de química, existe um monte de minerais. Alguns são necessários para a saúde e outros não. E os que são necessários você tem que absorver. Um outro ponto é a digestão. É comprovado que com o passar dos anos, o nível de digestão diminui.
O que é o aparelho digestivo? O aparelho digestivo é um aparelho dentro de você. Começa na boca, termina no ânus. E todo esse processo digestivo, ele vai começar na boca. Então tem muita gente comendo rápido o alimento, engolindo o alimento. Não é. Você tem que mastigar o alimento. Você tem que ter enzimas digestivas, proteolíticas no seu estômago para digerir a proteína, para aqueles aminoácidos conseguirem ser absorvidos. E assim por diante. Isso acontece com os carboidratos, que enzimas que digerem os carboidratos, enzima que digere as gorduras, são os três principais macronutrientes, que dentro deles vão ter os micronutrientes. Só que o que acontece? Com o tempo você tem uma distonia desse sistema digestivo, tá? Então o que acontece? Se você se empanturrar de comida, o que vai acontecer? Você vai gastar energia para digerir esses alimentos e você não vai ter as enzimas que vão fazer a digestão. Adianta tomar enzima digestiva? É complexo. Alguns estudos dizem que sim, outros dizem que não. Existem boas enzimas digestivas? Existem. Mas existem as enzimas digestivas naturais, que eu vou falar na segunda parte, porque aqui eu falo tudo, porque a verdade é nua e crua. E essas enzimas digestivas naturais, você pode obter da alimentação. E essas enzimas digestivas, elas também são ricas em nutrientes. Outra coisa, então não basta só você ter uma alimentação rica em vegetais, você tem que ter também uma alimentação rica em produtos animais que façam síntese proteica, porque você é uma proteína viva. Tudo em você é proteína, sua pele, seu músculo, seu sistema imunológico, você é uma proteína viva que fala, assim como eu, só que eu falo mais que você. Desculpa a brincadeira, é só para relaxar. Então a gente tem que comer proteína de alto valor biológico, a gente não tem canino na boca. Nossos ancestrais, eles rasgavam carne. Proteína vegetal não faz síntese proteica. Essa moda de ser vegano, tudo bem, é um estilo de vida, é uma filosofia, né? Eu não vou discutir veganismo, é que nem eu estar discutindo religião, é que nem eu estar discutindo futebol e política. Mas o certo da nutrição, se a gente tem canino na boca, é pra gente comer alimentos que precisam ser rasgados, tipo carne, frango, peixe, tá? Alimentos vivos, de origem animal. Principalmente se você caçar esse alimento cultivar, esse alimento criado